Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mais Que Ortopedia. Um podcast voltado para você, onde, além da medicina, além da ortopedia, nós vamos falar também de vida. E quando a gente quer falar aqui de vida, na realidade, vocês que já estão nos acompanhando, que assistiram o nosso primeiro episódio, que entenderam o porquê do nome Mais Que Ortopedia, né? Vocês viram a nossa história. Hoje, o nosso segundo episódio vai dar uma continuidade. E para isso, eu convidei aqui pessoas especiais. Por isso que o nosso episódio de hoje recebe o nome de vocação. Por que vocação? Porque a gente vai saber por que uma pessoa escolhe medicina. E qual é a sua jornada enquanto acadêmico? Só para que a gente possa situar. São 6 anos de medicina dedicada ao estudo. E por que uma pessoa escolhe fazer ortopedia? Mais 3 anos. Básico, sem falar que a gente não vai comentar hoje com relação à subespecialidade, que é mais 1 ano. Então você dedica no mínimo 9 anos da sua vida para ser um ortopedista. Sem falar naquele tempo que você se prepara antes para concorrer a uma vaga numa faculdade de medicina, que, como vocês sabem, é bem concorrida. Então, esse é o nosso intuito de hoje. E é por isso que eu tenho aqui ao meu lado a interna do 6º período, ou seja, do último ano de medicina, Maria Eduarda. Eu tenho também aqui sentado na mesa Roso Wilson, que também é interno do 5º ano, só para vocês entenderem que medicina são 6 anos. 1º, 2º, 3º e 4º, os alunos são chamados de acadêmicos de medicina. Nos 2 últimos, recebe a denominação de internos, que na realidade é para fazer um fechamento, tá certo? E nós temos também aqui o doutor Antero, residente de ortopedia R2. Então, aqui nós vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Primeiro eu quero agradecer a vocês por terem vindo, por terem deixado as atividades de vocês, que eu sei que não é fácil, atividade de interno, atividade principalmente de residente, não é isso, doutor Antero? Eu agradeço, a gente vai contar aqui algumas resenhas, viu, também. Vamos lá. E aí nós vamos começar pelo R5. R5, nada a ver com R5, tá? O 5º período de medicina, o interno, Roso Wilson, que além de tudo, é também participante da Liga Acadêmica de Ortopedia. Então, esse tem a ortopedia no sangue, viu? Pelo menos parece, né? Vamos ver se vai vingar, né? Espero que sim. E aí, Roso Wilson, que fez você escolher a medicina? Boa noite, doutor. Primeiramente, eu gosto muito do cuidado que a medicina tem com o paciente. Isso foi um pilar para mim, escolher medicina como minha profissão para a vida toda. Eu comecei com um curso de exatas, eu fiz engenharia, só que eu não terminei, mas durante esse processo de retomada, de se identificar com o curso, eu optei para mudança do curso para medicina, porque era já mais de vocação mesmo, de o que eu tinha na minha vida para prosseguir com essa profissão. Você sonhava em ser médico na sua adolescência? Assim? Sim, eu sempre tive esse sonho desde criança, não tinha nenhuma presença na minha família, nenhum médico que tinha me dado essa orientação, fora a minha prima que já estava cursando medicina, mas a gente não tinha uma proximidade tão grande para ela me influenciar para escolher essa profissão, né? Esse curso. Foi isso aí, né? E foi fácil entrar na faculdade de medicina? Infelizmente, foi muito tempo de estudo, muitos anos de cursinho, preparação, 100%. Abdiquei de muita coisa para passar e para se manter na faculdade, que é muito puxado, tanto a parte financeira quanto a parte acadêmica. É bastante difícil, mas é muito recompensador quando você passa por todas essas etapas até chegar no momento que a gente está no momento. Né? Muita noite sem dormir? Muita noite sem dormir. Sem ir pra balada?
Com certeza. Só estudando? Só estudando e se alimentando e perdendo muita balada da vida, né? Muita coisa. Ou seja, só para vocês entenderem, tá, gente? O que ele está falando aqui é que você tem que abdicar teu grupo de amigo, tá na tua adolescência, ao invés de estar indo para balada, aquele joguinho de futebol, aquela cervejinha, né, para quem gosta, na realidade isso tem para ficar em segundo tempo. Para você ser médico, você tem que estudar. E falando em estudo, nós vamos aqui falar com Maria Eduarda, do 6º ano de medicina, ou seja, no final desse ano, já não vai ser mais interna, vai ser doutora Maria Eduarda. E aí, Maria Eduarda, conte pra gente como foi escolher a medicina. Por que você quis fazer medicina? Primeiramente, boa noite. Eu acho que quando você cresce com uma referência dentro de casa, né, um médico, eu acho que você também já se vê ali um pouco inspirada naquela pessoa, principalmente quando é uma pessoa que você nutre um carinho, que você nutre uma afeição, você olha para a pessoa e pensa, eu quero ser igual a ela quando eu crescer. Então, eu acho que desde pequena eu sempre tive muito isso dentro de mim. E conforme eu fui crescendo, isso só foi se aprimorando, né? A questão de cuidar das pessoas, de poder entregar o meu melhor para fazer a outra pessoa ficar melhor. Então, eu acho que isso é muito importante. E foi fácil entrar na medicina? Não é fácil. Muita gente perde anos da vida estudando para entrar, seja em universidade pública, seja em universidade particular. São muito tempo abdicando de tudo, da vida social, muitas vezes da própria família, mas compensa, né? No final de tudo, quando você olha para trás e vê tudo que você passou, tudo que você construiu para chegar até aqui, vale tudo, vale tudo. Vale tudo. Então, gente, é só para que vocês entendam. A gente tem aqui um interno do 5º ano e uma interna que está finalizando esse ano. Só para você entender, 6 anos de ralação, que não é fácil. Sem falar nos... E aí eu só não concordo assim, foi tempo perdido, a gente perde tempo. Não, a gente ganha, porque a gente adquire sabedoria e conhecimento. E vai ser para o resto da vida. E nós temos também aqui na nossa mesa, tá? É uma grata satisfação, o doutor Antero. Agradeço, professor. Tá? Que é residente de ortopedia, ou seja... Já passou pelaquela fase do vestibular, já fez os 6 anos de medicina e agora está no R2 de ortopedia. Então, doutor Antero, conta um pouquinho pra gente como é ser residente de ortopedia. Primeiro, fala um pouquinho de você. Tá, vamos lá. Meu nome é Antero Vieira, boa noite. Minha história talvez seja a mais surpreendente aqui da noite, porque o caminho que eu fiz foi totalmente diferente dos meus colegas, né? Eu me formei em medicina em 2016, só que eu me formei no exterior, eu me formei no Paraguai, e tive um pouquinho de azar que quando eu me formei, o Brasil passou em quase 3 anos sem ter um revalida, né? Para que eu pudesse me postular, aferir os meus conhecimentos ali, revalidar meu diploma e ter o direito de trabalhar aqui no Brasil. E infelizmente veio época de pandemia e tal, né? E não tinha cronograma, não tinha calendário para isso, né? Mas continuei na fé, estudando, me preparando e quando tive a primeira oportunidade, né, eu consegui, né? Fui avaliado em 3 etapas, 2 teóricas e 1 prática, fui aprovado em todas elas, né? E aí comecei a minha vida como médico, né? Aqui diretamente no estado de Alagoas, por mais que eu seja pernambucano, mas eu tinha um primo já que trabalhava aqui no estado, tal, né? E falava muito bem, né? Alagoas ainda era um oásis para médico na época, né? E acabei vindo para cá, fui muito bem assistido, fui abraçado, né? Na realidade pelo estado. E comecei a minha trajetória como médico aqui no Brasil, no estado de Alagoas, né? Então trabalhei na atenção básica lá de União dos Palmares, né? Depois trabalhei em São José da Laje, acabei virando diretor lá do Hospital de São José da Laje, né? Depois assumi a direção lá do Hospital de São Luís de Uquitunde, trabalhei em Matriz do Camaragibe, então eu rodei bem o estado, né? Mas a ortopedia foi algo que sempre ficou ali guardadinho. E como eu me formei no exterior, eu não podia deixar muito aflorada essa questão de eu quero fazer ortopedia, porque eu sabia todo o caminho que eu tinha que
não é passar por ele até me postular, fazer prova de residência e chegar realmente a fazer, né, ortopedia. Então eu deixava ali guardadinho esse sonho para quando eu tivesse a oportunidade, realmente eu nutria esse sonho, né? Mas assim, tive algumas referências em ortopedia, né, quando eu era criança, quando eu era adolescente lá na minha cidade, tinha um médico chamado Alexandre lá, né, que era conhecido como o grande ortopedista lá da região, né, e ele fazia e operava alguns milagres lá, né, então assim, sempre foi uma referência pra gente, né, ele possivelmente nem me conhece, né, eu tô falando, mas assim, como ele era muito famoso lá na época, né, e chegou a atender uma avó minha, uma época com fratura de raio distal bilateral, né, ela caiu em casa, infelizmente porque eu deixei uma caixa de cerâmica no meio da sala, ela tropeçou e caiu, né, infelizmente, que Deus aguarde, né, mas ele fez uma redução ali, né, enfim, uma redução incruenta e ficou perfeito no momento, então ali talvez tenha sido o start, né, para dizer, poxa, esse cara ele não só opera, aonde esse cara bota a mão também, pô, esse cara cura também só em colocar a mão ali. Então foi uma coisa que eu fiquei, assim, muito impressionado ali no momento, né? Eu disse, pô, então tem outra coisa, não é só operar, né? O cara bota a mão e também resolve sem operar. Então aquilo ali me chamou muita atenção. E aí eu comecei a estudar um pouco mais, né, sobre a especialidade em si e deixando ela ali em segundo plano. Até que consegui ultrapassar todos esses, né, obstáculos, né, que foram se apresentando, né, com o decorrer da vida. Até que resolvi me inscrever no PSU, né? Fiz a minha inscrição, passei, né? Fiquei bem colocado. E chegou a hora de escolher o lugar onde eu ia fazer residência médica. Aí foi quando eu escolhi o Veredas. A maioria do pessoal sabe que tem uma hierarquia dentro dos processos de residência. O senhor mesmo já falou no início do podcast, R1, R2, R3, né? E eu indo para o Veredas, um primo meu chamado José Geraldo, que é médico também, enfim, tá na trilha aí para ortopedia, seria meu R superior aí no serviço, né? Então, fui muito bem acolhido por ele, escolhi também e assim, não errei, né? Realmente, estou muito satisfeito no serviço. Claro, sofrendo muito, a gente vai falar sobre isso, né? Mas faz parte do processo, né? A caminhada ela é longa, mas tem sido gratificante. Mas vale a pena. Ah, vale a pena sim. Né? Rosilson, conta aí pra gente qual é os seus maiores desafios no 5º ano de medicina. Exatamente. No 5º ano a gente começa o internato, né? Aí a gente já começa uma rotina um pouco mais apertada do que a gente tinha na graduação como acadêmico. Primeiramente, a gente passa por uns blocos de estágio, que seria, no meu caso, o MFC e urgência e emergência. Como eu já passei por urgência e emergência, a gente pratica muito plantão e acompanha o médico no real serviço que ele está fazendo naquele momento. São 12 horas diárias, acompanhando todo o serviço, desde da área verde até a ala vermelha do hospital, todo tipo de serviço que acontece lá, procedimentos. É o que chegar. O que chegar a gente está lá para resolver. E você, Maria Eduarda, no 6º ano? Olha, no internato realmente fica tudo um pouco mais apertado, porque não existe nem aquele negócio de, eu vou faltar para usar os meus, sei lá quantos % de falta que a gente pode fazer quando a gente está no ciclo básico, no ciclo clínico. Então, no internato, você vai. Se você tiver alguma coisa na sua vida pessoal, você troca a sua vida pessoal, você não troca o plantão, a não ser que você consiga conversar com um colega, que consiga mudar a escala, mas é tudo um pouco mais complicado. Então, acaba que você tem que realmente abdicar um pouco mais da sua vida pessoal, um pouco mais da sua família, um pouco mais das baladas, da cerveja, um pouco mais de tudo. Mas compensa muito você estar lá fazendo o que você gosta. E a parte do internato em si, que é muito mais prático, né? Basicamente só prática e pouquíssima teórica, você realmente está ali no mundo da ortopedia, da medicina e da ortopedia também, né? Mas a gente vai falar disso depois. Você está ali praticando o que você gosta mesmo, é muito gratificante. E aí, doutor Antero? Me diga o seguinte, quais são os desafios? Agora fala um pouquinho sobre R1, o que é R1, R2, R3. Tá, vamos Porque lá. dizem que R1 sofrem tanto, eu não entendo isso. O temido R1 de todas as especialidades. Eu acho que as especialidades cirúrgicas realmente elas são as mais pesadas, né? Pelo volume, né, de atividades que o residente ele tem que cumprir ali diretamente, é a mão de obra, né, assim, do primeiro batalhão ali da linha de frente, né, quando os pacientes são admitidos no hospital, enfim.
E você é responsável pela prescrição desses pacientes, pela admissão, pela alta, não é? Então, toda a parte burocrática ali no primeiro ano, né, ela fica a cargo dos residentes do primeiro ano. Então, toda a inconveniência que o paciente tenha, toda a intercorrência que ele tenha durante o seu período de internação hospitalar, né, fica a cargo do residente do primeiro ano. Passar na beira do leito, conversar com o paciente. Então, muitas vezes você não trabalha apenas como médico, né? Então, o médico é o psicólogo, o médico ele, né, se transforma em amigo, confidente ali dos pacientes. Então, é bem pesado esse primeiro ano, porque realmente esse fato de você virar confidente e amigo dos pacientes, você acaba fazendo muitos amigos, né? E você consegue, de alguma forma, estender isso além do hospital, né? Então, é uma tarefa bem dura e, além de tudo isso, você, óbvio, como você escolheu uma carreira que é cirúrgica, então você ainda tem que cumprir horas, né, dentro de um centro cirúrgico, né? Então, você terminou de fazer suas evoluções, né, dar o suporte aos pacientes, né, naquela primeira hora ali da manhã, o staff ainda vai te chamar e você tem que ir o mais pronto possível, né? Tá dentro do centro cirúrgico, tá pronto, né? Para dar suporte e para desenvolver habilidades cirúrgicas dentro de um centro cirúrgico, né? Ou seja, dar início à sua carreira como cirurgião e começar a aprender a operar ali no primeiro ano, né? E tem rela? Bastante, e eu acho que faz parte. Talvez eu vou falar de mim, né? Pessoalmente, né? Tomei muito cascudo o ano passado. Mas eu acho que é necessário. Hoje você é R2, né? Eu sou R2. Tá, né? na metade do caminho. Passou por R1 e falta o R3. Falta o R3 ainda. Mas assim, é necessário, né? A gente tem que, cirurgião, ele tem que criar uma casca realmente, né? A vida do paciente está ali por um fio. A gente trabalha com reabilitação, né? Vai deixar, né, um membro funcional novamente ali para os nossos pacientes. Então, de verdade, a nossa responsabilidade ela é muito grande. Então, qualquer filtro que a gente possa ter, qualquer molde, né, qualquer ajuste ali, né, nem que às vezes seja de uma forma mais áspera, mas eu acho que faz parte, né, com o tempo a gente começa a entender isso, né, e estou muito satisfeito pela etapa que eu venho alcançando. O R2 é um pouco mais tranquilo, né? A gente deixa de ter essa responsabilidade ali diretamente, né, na enfermaria, né, de estar evoluindo os pacientes, enfim, né? A gente parte para uma etapa um pouco mais teórica, os atendimentos ambulatoriais ali e a parte cirúrgica em si, né? A gente começa a operar cada vez mais, né? E tem sido muito gratificante. E com relação à hora? Tem hora de chegar e hora de sair? Não entendi por que você deu esse sorrisinho, rapaz. Bom, no papel tem, né? No papel tem, mas assim, por mais que no início você se atente a isso e olhe, né? Eu tenho tantas horas a cumprir na semana, porque é o que o contrato preza aqui, que eu tenho que cumprir tantas horas. Mas para o seu aprendizado, né? Aquelas horas, elas não são suficientes, né? Então, muitas vezes, assim, eu tive que chegar antes das 5 da manhã no hospital e, de verdade, o ano passado quase sempre era assim. E que horas mesmo? Muito antes das 5 da manhã. Menos 5 horas da manhã? Para poder passar, evoluir os tarde, pacientes. né? Eu sei. E é o primeiro a chegar e o último a sair. Porque os pacientes que são operados, né? Nós precisamos também evoluir, fazer prescrição, né? Depois passar, no nosso caso a gente usa muita tala, talvez a gente venha falar isso depois, né? Mas depois no processo cirúrgico, avaliar curativo de paciente e tal, né? Às vezes tem algumas complicações, o paciente sente um pouco de dor depois do procedimento e tal, né? E a gente sempre é chamado, né? Porque somos os responsáveis diretos por esses pacientes e temos que dar assistência. Então, assim, não tem como você realmente cumprir o horário que está ali no papel, né? Então, é o primeiro a chegar e o último a sair. Esse é o residente do primeiro ano. E tem horário para almoço? Não. não tem horário para almoço. Não tem? Não. Por quê? Então, porque, infelizmente, né? Não é como outras profissões que a gente pode se dar o luxo, né, de determinar um horário ali que nós vamos almoçar, né? O centro cirúrgico ele é muito dinâmico, né? A gente tem uma programação para começar as cirurgias, mas não necessariamente a cirurgia ela vai começar naquele horário, né? Porque cirurgias complicam, às vezes as cirurgias elas são mais rápidas do que a gente imagina, né? E tem toda uma dinâmica e isso vai acontecendo dentro do centro cirúrgico e não tem como ter essa programação. Então a gente vai, bate aquele velho marmitex, né? Dentro ali do centro cirúrgico, no nosso estar, na região apropriada para isso, né? E assim, é do jeito que dá, né? É isso.
Ô Zilson, me diz agora, aqui é assim, tá, gente? É pega de surpresa mesmo. Pensa aí um pouquinho, diz uma experiência marcante nesses seus 5 anos de medicina. Rapaz, nesses 5 anos que eu tô aqui, a mais marcante até agora foi na urgência e emergência. O fato de receber um paciente extremamente grave, precisando de RCP, participar da RCP. Que isso? A reanimação cardiopulmonar daquele paciente. O paciente chega parado, a gente vai lá, faz os movimentos para tentar restabelecer a vida desse paciente. E é um processo muito gratificante para a gente, porque a gente está ali participando e quando eu vejo aquele paciente voltar à vida, a gente, poxa, fiz um trabalho excelente aqui, consegui reverter o quadro desse paciente que era grave, agora é só estabilizar. Nossos olhos fica brilhando, né? Não? Muito. É muito gratificante. É gratificante, é dizer, vale a pena passar aquela noite todinha estudando. 100%. Para que você, naquela hora H, você salve uma vida. Exatamente. É isso? Vale e dentro da esforço. ortopedia, já que você é ligante, você lembra de algum fato assim que já passou? De alguma fratura, de alguma experiência que você pudesse relatar? Fratura não, eu tenho uma experiência com o senhor, inclusive, tratando os pacientes, os bebês que são acometidos pelo pé torto congênito. E é muito gratificante essa parte, porque a gente está participando da evolução do paciente desde o começo da vida dele, né? A gente vê essa evolução na frente da gente, assim, vê que o pezinho está tomando a forma correta, tá ajeitando lá, vê a evolução daquele paciente, desde o engatinhar até o andar, ver com os relatos os pacientes menores jogando bola, já recuperados. Isso daí é um fato muito gratificante, ter acompanhado esse tempo. E aí, Maria Eduarda? Indo para a senhora, um fato marcante na medicina. No meu caso, eu também já passei por paciente que chegou precisando de RCP. No meu caso, eu só peguei uma vez isso, numa UPA, e acabou que a paciente, ela não resistiu, ela veio a falecer. Mas eu queria comentar sobre algo que eu passei recentemente, quando eu estava no hospital, no estágio, e eu estava esperando dentro da sala de cirurgia a paciente entrar. E aí veio uma moça numa cadeira de roda, com a máscara. Eu não estava nem reconhecendo ela direito, né, de máscara. Ela olhou pra minha cara e fez: "Oxi, você aqui?" E eu tipo: "Oxi, você aqui?" Aí ela baixou a máscara e eu vi que era uma senhora que trabalha nos serviços gerais em uma UBS que eu estava trabalhando, estava estagiando, quando eu paguei medicina da família. E a parte legal, né, da história que, na minha opinião, né, vivendo isso, foi que quando eu estava vivendo esse estágio de medicina da família, tanto eu quanto os meus 2 colegas, que eram meu trio, a gente conseguiu experienciar realmente o que é você estar trabalhando ali por 3 meses em um local que foi tão acolhedor, porque a gente virou amigos mesmos tanto das pessoas do serviço geral, que era a dona Carmen, que foi e a dona Helena, que eram maravilhosas, quanto as enfermeiras, quanto as técnicas, a médica da gente, que acompanhou a gente, nossa preceptora, que também era super maravilhosa. Então, eu acho que foi uma experiência do internato todo. Eu acho que foi onde a gente se sentiu mais acolhido, como se a gente se sentiu mais parte realmente da equipe. Eu acho que foi ali o local que eu olhei, parei e pensei: meu Deus, eu conseguiria viver isso todos os dias da minha vida, sabe? No local que pegou a gente pela mão, que levava lanche pra gente, que não discriminava a gente por ser internos, porque tem muito local também que é assim, né? É um interno. Principalmente a gente vive muito isso em hospital. Então, lá foi um local muito acolhedor e ela me reconheceu lá antes de entrar em cirurgia. E aí ela estava muito nervosa também, e aí ela pediu pra gente segurar a mão dela. O meu colega, que também foi parte do meu trio, também estava lá no hospital. Eu fiz: eu vou chamar ele. Saí correndo pra chamar ele, e a gente ficou lá com ela até ela terminar a anestesia, né? E eu acho que a parte de você se sentir útil, você se sentir querido e você ser reconhecido pelo que você é, pelo que você faz, eu achei que isso foi incrível. E aí, doutor Antero? Faça-nos um relato. Tá, são tantos relatos.
desde o tempo de atenção básica lá em União dos Palmares, a gratidão dos pacientes, enfim. Mas falar de um caso diretamente da ortopedia, né? Assim, eu costumo dizer que médico, ele tem que ser gente, ele tem que ser povão. Se o cabo não gosta de gente, ele tá na profissão errada, né? E assim, até de onde eu saí mesmo, não tem como o espírito ser diferente, né? Eu acho que eu tenho uma pegada mais popular, talvez eu tenha uma linguagem um pouco mais fácil, né? Então, talvez por isso eu tenha um certo acesso ali, uma forma diferente de tratar com os meus pacientes. Eu acho que a questão é justamente essa. Você entender a linguagem do seu paciente e você tentar transmitir, né, as informações sobre diagnóstico, enfim, né? O mais fácil possível ali para o paciente, e acho que por essa facilidade eu tenho tido tantas boas experiências, né, e tanta resposta dos pacientes. É sempre uma causa muito sensível para mim, a causa do trabalhador. Principalmente um trabalhador, enfim, um entregador, um trabalhador, né, que trabalha no pesado, enfim, né, que sofre uma fratura ali diretamente, né, o camarada que leva o sustento para casa dele, né, e a gente atender esse perfil de paciente e saber que a gente pode fazer algo por ele, né? A gente reabilitar aquele membro, fazer uma cirurgia e tal, né? Depois acompanhar ele diretamente, porque a gente não só opera o paciente, né? A gente atende o paciente, a gente programa a cirurgia, a gente opera, a gente faz o pós-operatório, né? E esse pós-operatório, em ortopedia, muitas vezes ele é demorado e às vezes pro resto da vida com esse paciente, né? Então, assim, tem sido muito gratificante, né? Pegar um trabalhador que, infelizmente, por uma infelicidade, sofreu um trauma, né, grave, e a gente conseguir reabilitar esse paciente e acompanhá-lo, né? Então, como eu tenho um pouquinho mais de 1 ano já, né, como residente e tal, tenho tido essa oportunidade, né, nos ambulatórios, né, de pós-operatório, de acompanhar a evolução desses pacientes, né? E não vou citar nenhum caso em específico, porque, assim, todos são especiais, né? Aí você vê um trabalhador, meu amigo, a partir de hoje você está de alta, sua fratura está consolidada, está tudo certo, né? Você iniciou um processo de fisioterapia, você está reabilitado, você está andando sem dor, agora é vida que segue, e é isso, meu amigo. E a satisfação, o carinho que aquele paciente tem por você, eu não vou falar nem de queijo, né? Fruta, carne de bode, né, que a gente ganha, né, no nosso dia a dia, né, assim, o senhor mesmo é chefe, né, nisso, né. Então, quantas vezes no ambulatório ano passado, né, a gente tava lá e chegava um familiar de um paciente: doutor Rogério, olha aqui, olha, isso aqui é só uma forma de carinho, né, pelo carinho que você teve comigo, com a minha família e tal. Então, eu também passo por isso e é muito gratificante para a gente como profissional, né? Quando o paciente chega e faz esse carinho, ou faz um relato, ou numa rede social: esse médico ele me atendeu, né? E esse médico atendeu meu pai ficou bom, ele operou meu pai ficou perfeito, ou me operou, tal, né? Então é muito gratificante para a gente quando a gente recebe, né, um elogio, recebe esse feedback positivo aí dos pacientes, né? Então tem sido muito gratificante esse acompanhamento e saber que a gente tem a arte de curar e a gente está colocando ela em prática. Muito bem. Na realidade, gente, eu também gostaria, né, de falar um pouquinho aqui, é o seguinte: o que me levou à ortopedia, na realidade, sempre de pequeno eu queria ser médico. Ok, entrou. E aí tem algumas especialidades. Mas aí o meu irmão sofreu um acidente, eu ainda era acadêmico, estava no 4º ano, ele sofreu um acidente, foi atropelado, e aí a gente recebeu, né, essa triste notícia em casa, ele tinha uma fratura exposta. O doutor Antério, o menino aqui já deve saber, uma fratura exposta grau 3, tá, de Gostilianos. E aí ele estava no nosso hospital geral, público. E aí eu saí de casa, cheguei lá. Quando cheguei lá tinha um residente, um R3, né, que é uma pessoa fantástica. E ele disse: é teu irmão, Edson, vamos entrar, bora. Quando eu entrei, eu olhei para aquela perna, tá, os ossos expostos assim, eu peguei e disse: não, aí vai ter que amputar. Aí eu voltei, né, para o médico que estava lá de plantão e falei: vai amputar. Ele pegou e disse: a gente vai colocar um fixador externo. Eu sabia lá o que era fixador externo. Eu pensei que não vi aqueles ferros lá sendo colocados na perna do meu irmão, né, e depois foi transferido, fez o primeiro atendimento, tá, no hospital geral. E aí, eu digo a vocês que estão nos assistindo, tá, isso sem demagogia, sem enrolada nenhuma. Se eu tiver um acidente, me leve para o hospital geral do estado.
no nosso de Alagoas, o nosso famoso HGE. É o único público ou privado onde você vai encontrar todas as especialidades de plantão. Agora, depois desse primeiro atendimento, como é muita gente, tá certo? Aí, lógico, você, se tiver um plano de saúde, ou mesmo a rede tem que ter um leito disponível para você, você é transferido ou para a sua recuperação, ou então, tá, para ser submetido a uma cirurgia de segundo tempo, né? E aí, eu gostaria de... Aí foi transferido o meu irmão, e eu pensava que ele ia ficar sem a perna, e quando foi daqui a 4 meses, ele estava andando. Aí eu peguei e disse, nossa, velho, é isso. É isso que eu quero. Porque escolher medicina, tem muita gente, e aí pode ter alguns colegas que vocês conhecem, que eu não vou criticar, e aí vocês conhecem melhor do que todo mundo, vocês sabem quem está do sistema, mas medicina é uma missão. E é isso que o Mais Que Ortopedia vem trazer para você. O dinheiro, ele é secundário, ele vem depois. Porque o gratificante para a gente, e como o Rosa Wilson falou também aqui, é você ver uma família chegar aflita, é você ver um menino com 6 anos dizendo que tem um sonho de usar tênis, mas chega com uma deformidade de pé torto. E aí, esse menino não tem como realizar o sonho. E você vai trabalhar, você rala pra caramba, coloca gesso, tira gesso, pode dar problema na pele, você tem que estar ali do lado, e depois você vê essa criança usar tênis. Ou usar uma chuteira, como a gente tem um paciente lá do nosso sertão de Moteirópolis, que o sonho dele era usar chuteira. Hoje, a mãe fica brigando comigo porque o menino só quer estar no campo com a chuteira. Então, isso é gratificante. Lógico que a gente precisa do dinheiro. Qual é a profissão que não precisa? Me respondam. Todas precisam. E ser médico, você gasta muito. Muito mesmo. Então precisa ser remunerado. Precisa ser reconhecido mais pelas nossas autoridades. Agora, em primeiro lugar é a missão. Isso é que a gente tem que ter em mente. E é isso que a gente está trazendo aqui para a discussão. E aí eu pergunto a vocês, pergunta livre, como é lidar com a pressão do dia a dia de ser médico e o nosso propósito, que é a missão? Como é que vocês lidam com isso? Tem pressão? É uma panela de pressão. Pressão demais, né? Como eu tinha mencionado anteriormente, a gente está ali numa linha muito tênue, né? Porque a gente está com a vida do paciente ali nas nossas mãos e a gente está cuidando sempre do amor de alguém ali, né? Então, a gente sabe que tem alguém que está ali na enfermaria, tem alguém que está em casa, que está ali orando pelo paciente que nós estamos atendendo ali no momento, né? E só isso, né? Por si só, já nos traz um peso muito grande, né? Pro trabalho ali, né? Saber que eu não posso errar. Eu não posso errar. Então, assim, é algo que fica no subconsciente do médico, do cirurgião ali no momento, que é você fazer o melhor. Lembrando, né, doutor? A gente não é super-herói, né? Não é super-herói. A gente é ser humano, né? como qualquer uma outra pessoa, nós erramos, né? Mas o intuito é sempre não errar. Então a gente entra ali para fazer um procedimento, né, com sempre pensando em fazer o melhor para o paciente. E essa palavrinha ela fica no subconsciente. Vou fazer o melhor, eu não posso errar, né? E isso só, né, nos traz um peso grande, né? Além de, como eu tinha mencionado antes, né, toda a sequência, né, que a gente tem que dar assistência a esse paciente. E infelizmente, né, o sistema ele é tão pesado pelo número de pacientes que nós atendemos que muitas vezes a gente não consegue brindar o melhor serviço ao paciente, né? Então a gente quer fazer o melhor por ele. O ideal seria, né, dar toda a assistência ao paciente desde o momento do primeiro atendimento, da cirurgia de controle de dano, né? Essa que o senhor mencionou, né, que colocou um fixador externo no seu irmão, tal. Depois teve uma cirurgia, né, curativa, uma cirurgia definitiva, né, para ele e tal, né? Então o ideal seria que o profissional acompanhasse esse paciente, né, a vida inteira, né? Enquanto ele tivesse aquele problema, mas infelizmente a gente não consegue fazer isso, né? Nós operamos pequenos milagres, né? Mas infelizmente, né, a gente não consegue operar toda hora, né?
Então, é assim, é pressão o tempo todo, né? E acaba que com o tempo a gente vai criando uma casca e se acostuma a viver com essa pressão. Isso não quer dizer que nós não tenhamos problemas com relação a isso, né? Problemas psicológicos, né? Que eles vêm aparecendo com o decorrer do tempo por essa pressão, né? E a gente tem que estar preparado, tem que estar blindado, né? Não só por profissionais ali diretamente, eu falo psicólogo, psiquiatra, né? Mas vem todo um lado espiritual também, né? Ali em volta para a gente poder desenvolver a nossa função, né, com a maior maestria possível, né? Mas para a gente conseguir, né, lidar com esse fardo, a gente precisa estar munido de todas essas armas, né? Para a gente tentar se manter estável ali e, de alguma forma, brindar o melhor para o paciente. E vocês, doutores? Como é lidar com a pressão de ser médico nos dias de hoje? É bastante puxado, viu? A gente como acadêmico ainda, nos ambulatórios, a gente é muito avaliado pelo nosso preceptor. E a gente tem um vínculo de confiança, ele confia na nossa postura como médico, como futuro médico, para tratar aquele paciente que, como o doutor disse, é o amor de alguém, né? Então a gente tem que se posicionar como um profissional médico já formado para trazer o melhor para aquele paciente. Doutora? Então, principalmente depois que eu comecei o internato, foi que eu comecei a entender mais o real sentido dessa pressão que o médico recebe. Porque quando você está no internato, você é um quase médico. Você é um médico, mas sem carimbo, um médico sem CRM. Muitas vezes você está ali para fazer o primeiro atendimento ao paciente. E é você e o paciente. E o preceptor, ele vai confiar na palavra da gente. Ele vai confiar no que a gente disser. Então, por exemplo, ano passado eu comecei o internato e eu comecei pagando ginecologia e obstetrícia. E eu estava na maternidade com a preceptora sentada na bancada, chegou uma gestante e a preceptora fez: vá ali atrás, deite ela e faça a medida do fundo uterino. Foi meu primeiro dia no estágio, no internato e na ginecologia e obstetrícia. E eu sabia como fazia a medida, mas eu nunca tinha feito essa medida numa paciente. Aí eu fiquei esperando a doutora, né, se levantar e me acompanhar. Ela: pode ir. Eu: tá joia, vou. Aí eu fui, fiz, ela perguntou quanto deu, eu fiz: doutora, deu tal, mas venha conferir porque eu não tenho muita certeza. Ela fez: não, me diga quanto é que, dependendo da semana que ela tiver, não sei o quê, eu vou saber se está certo ou se está errado. No final das contas estava certo. Um dia antes eu também tinha parado e feito: vou estudar aqui para não chegar lá também sem saber nada, né? Então, acabou que deu certo. Mas ela confiou em mim, depois ela foi lá, avaliou, estava tudo certo. E em todo canto é assim, eles vão confiar no que a gente fala. Escuta aí, vê se tem alguma coisa. Não tem nada. Eu não escutei nada. Aí a doutora vai lá e confirma, não tem nada. Então, é muita pressão da gente estar ali, até quando a gente está dando um plantão numa UPA, no hospital, e aí até para passar uma dipirona, a gente fica assim: ei, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Então, faz parte. Mas a gente aprende assim, né? Aprende vivendo. E diante de tanta pressão, como é que a gente mantém, doutora, essa chama acesa? Então, essa chama, o fato de ter iniciado a residência médica, né, foi algo que, de alguma forma, fez acender um pouco a chama da medicina, porque não é fácil. Antes de começar a residência, eu estava numa vida totalmente estressante, não que a de hoje não seja, ela é gratificante, mas eu estava muito sobrecarregado, né, com muitos plantões e tal, né, que a maioria acaba fazendo, né, depois que se forma e começa a trabalhar, né. Então essa vida ela estava muito difícil, assim, muitas vezes não sendo tão resolutivo como eu gostaria, né. Então isso também foi algo que me impulsionou a decidir fazer a residência. E uma forma de se manter ativo, né? Eu acho que você tem que traçar metas dentro de qualquer, né, especialidade ou qualquer coisa que você venha fazer em sua vida, né? Então eu tracei uma meta, né? Eu não costumo traçar metas, né, muito longas, né? Então, claro que eu me enxergo lá na frente, né, como um grande ortopedista,
com grande reconhecimento, né? E com uma grande carga de conhecimento para poder atender cada vez mais e melhor meus pacientes. Mas a primeira meta que eu tracei foi terminar o R1, né? Dentro da residência, né? Então, essa primeira meta ela foi vencida e eu acho de verdade que essa é a maior meta dentro da residência, né? Você conseguir. E todo mundo fala que é sobreviver ao R1, tá? Então, eu acho que sobreviver ao R1 eu acho que é a principal meta. Então, essa foi batida, né? Agora eu tenho outra meta traçada, que é terminar o R2. Depois eu vou estabelecer outra meta, que é terminar o R3. E depois? E passar na minha prova da SBOT. Prova de título, né? Vou fazer a prova de Facilzinho. título da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, se Deus quiser, não é? Então, isso vai me credenciar, obviamente, a poder fazer a minha subespecialidade, né? E, assim, trace metas, né? Uma dica que eu dou para quem está aí querendo entrar nessa carreira, né? Ou em qualquer outra, né? Qualquer residente que queira fazer sua residência aí, trace metas. E metas não tão longas, né? Metas que você realmente, né, de alguma forma possa palpar que ela está chegando ali, em qualquer momento eu vou conseguir, né? Enfim, aí você vai traçando uma após uma e você vai conseguindo alcançar, assim, voos inexplicáveis, né? Enfim, é maravilhoso. Gente, e aí vocês dois, o que é que me diz assim, qual o papel da fé, da espiritualidade dentro da medicina? É importante ou não para vocês? Justamente, a fé é um pilar, o pilar máximo, a base de todo o conhecimento que a gente está adquirindo na graduação, né? A gente tem que se pôr a nossa fé para a gente conseguir até se posicionar para o paciente, né? Porque a gente vê que tem muita gente com fé, com tipos diferentes de fé, mas todos se confluem para o mesmo objetivo, né? Aí isso é muito importante para a gente se guiar, para a gente ter um padrão para aquele paciente, para a nossa vida mesmo, para estar mais tranquilo com os atendimentos. Isso é o que mantém a gente firme, né, no nosso processo. Dentro da própria psiquiatria, né, existem vários pilares para a saúde, né, o estado de saúde completo do ser humano, e um desses pilares é a própria saúde mental. Então, não só para a gente da medicina, não só para todas as áreas, para todas as pessoas, para o nosso paciente, para a gente enquanto cuidadores daquela vida. Dentro da faculdade também, quando a gente está ali cansado, querendo estourar tudo que a gente vê pela frente, que a gente tem uma prova amanhã e a gente se enche de cafeína para estudar, para passar a noite virado, revirando o livro, revirando tudo que a gente vê, para poder passar naquela prova, e a gente fala, calma, paciência e fé. A gente tem que ter fé que vai chegar o nosso dia, independente da religião que você tenha, da espiritualidade que você siga, é muito importante ter a fé. E hoje, como o Dr. Antero estava falando, né, traçar metas, a minha meta é terminar a faculdade. Ótimo. E eu estou palpando ali, excelente, tá chegando, meta. tô sentindo já o doutora do nome. Muito bem, é isso aí. Então, gente, é só para você frisar também o seguinte, ser médico, lembrando, nós somos seres humanos. Então, também, tá, dentro da medicina, a gente tem a parte científica, mas também a gente tem a nossa fé. E isso é altamente importante para que a gente possa seguir em frente no nosso dia a dia. Porque como médico, nós temos nossos problemas pessoais, nós temos as nossas doenças e ainda temos que lidar com o nosso próximo da melhor maneira possível. Então, é muito melhor você vencer essas batalhas, tá? E aí vencer algumas etapas de doença com o paciente quando você tem uma fé inabalável. Então, fé e ciência, na minha concepção, andam lado a lado. Cada um com o seu grande papel. E tá muito gostoso isso aqui, mas como tudo a gente tem que encerrar, tá certo? Mas antes disso eu gostaria de saber, doutor Antero, como é que você vê? E aí você diga, você pensa fazer que especialidade? Ortopedia também. E a senhora?
Mistério. Ortopedia. Tá? Como você vê a ortopedia no futuro? A ortopedia no futuro, né, assim, com toda a revolução, né, e evolução que nós temos aí nos tempos que estamos vivendo, né, com todo o suporte dessa área tecnológica, eu acredito que a ortopedia também, ela já está sendo invadida pelas tecnologias, né, e eu acredito que cada vez mais isso vai ser uma realidade, né, até porque a gente vive uma época aí de muita descoberta com relação, né, à inteligência artificial e tal. Cirurgias robóticas? Não, cirurgias robóticas, com certeza. Embora, né, em ortopedia, né, seja um pouquinho diferente, né? Mas eu acho que é um futuro, sim, né? E bem próximo, né, a questão das cirurgias robóticas em ortopedia. Até pela tecnologia que a gente vem tendo, né, nas próteses, né, nos materiais que nós estamos utilizando no momento, né? Então eu acho que a tecnologia ela vai entrar de cabeça aí também na ortopedia e cada vez mais a gente vai ter suporte tecnológico aí. Aproveitando, doutor Antero, suas considerações finais. Vamos lá, eu agradeço a oportunidade, professor, de estar aqui hoje e conversar um pouco, né, sobre o processo de residência médica, falar um pouquinho da minha vida aqui, né? Tenho conquistado um espaço muito legal aqui no estado. Agradecer a todo o estado de Alagoas, né, por ter me abraçado e todas as cidades que eu passei até aqui. Tem sido muito gratificante o retorno que eu tenho tido dos pacientes, né, eles estão acompanhando comigo essa minha trajetória, essa minha carreira, né, e agora na área de ortopedia, né, e é isso. A minha consideração final é um agradecimento por tudo que eu tenho colhido e alcançado até aqui no momento. Obrigado. Roswilson. Também eu agradeço a oportunidade de estar aqui presente nesse podcast, principalmente com o reconhecimento do Dr. Rogério, que desde que eu entrei na Liga de Ortopedia eu venho acompanhando ele. Isso aquece muito meu coração de ter esse reconhecimento, de estar participando do dia a dia dos pacientes, da clínica, de tudo isso é muito gratificante para mim. E também de observar os doutores também, meus colegas, ver as perspectivas de vida, as histórias. É muito legal essa parte. Obrigado aí. Doutora Maria Eduarda. Primeiro, obrigada, doutor Rogério, pelo convite. Agradeço também a presença dos meus colegas, do meu residente, doutor Antério, do meu colega interno, Roswilson. É muito importante esse diálogo que a gente tem aqui, contando um pouco mais além da profissão, né? O que leva a gente a seguir esse caminho, o que leva a gente a persistir nesse caminho, que não é fácil. E poder, eu acho que também dar um pouco de acalento a quem está assistindo, que também quer passar por isso, né? Tanto que quem está estudando para entrar na faculdade, quanto quem está na faculdade e está olhando assim, meu Deus, está tão longe, mas passa tão rápido. E quem também está aí querendo nessa luta de entrar na residência, eu, por exemplo, estou nessa luta, sonhando com um dia que vai estar lá o meu nome aprovada. Metas. Final do ano. Final do ano. Então é isso, muito obrigada. Então, pessoal, só para dizer aqui, porque temos aqui o Felipe e tal, o Felipe tá aqui sempre aqui, olha a hora, e eu fico empolgado, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de conversar com sua beleza, e ainda mais quando eu tô empolgado com pessoas mais jovens do que eu, mas que a gente tem a mesma ideologia. Então, medicina é isso. Tem muita gente que só vê medicina por um outro lado. Aqui, a gente traz pessoa como a gente, que lutou, que venceu, e que gosta dessa missão, que é cuidar de gente. E que não é fácil, mas essa é a intenção de levar para você. Um podcast diferente, onde você tenha metas, como o doutor Antero falou, e você lute atrás de alcançar. Porque batalhas vão surgir todo dia e você vai ter que vencê-la. E com fé é mais fácil. Então se anime, e se você gostou desse podcast, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe, porque ele é feito para você. Lembrando, o Mais Que Ortopedia, né, que é o nome do nosso podcast, ele vem tratar mais de medicina, muito mais que medicina, muito mais que ortopedia. Aqui a gente trata de vida. E obrigado, Felipe, mais uma vez.